Amém, Senhor, amém. Dentre tantas cartas que o apóstolo Paulo escreve no Novo Testamento, mais de uma dezena de cartas, a maioria delas são voltadas aos problemas comunitários, porque são direcionadas para as igrejas locais. Algumas delas tratando sobre problemas mais específicos, pontuais dessas comunidades, e outras o apóstolo Paulo, em razão da sua bagagem teológica, ele escreve com maestria muito daquilo que a gente tem como doutrina, fundamento sólido de doutrina, tudo que a gente constrói teologicamente vem como consequência a vida de um homem que era um letrado, sábio, inteligente, expert na lei do Senhor, e depois do seu encontro com o Senhor, através da revelação do Espírito Santo, contribui enormemente para a nossa doutrina cristã. No entanto, de todas essas cartas que o apóstolo Paulo escreve, quatro delas, elas são pessoais. Isto é, o apóstolo Paulo não escreve a uma comunidade, ele escreve a pessoas. Dentre elas, Filemon, que é uma carta que o apóstolo Paulo faz um pedido a um amigo, dizendo: olha, Filemon, o seu escravo Onésimo fugiu, mas agora eu faço um apelo para você enquanto seu amigo, para que você o receba de volta. E não o receba mais como um escravo, mas o receba como um irmão no Senhor. Um pedido, um favor, um apelo, na verdade, do apóstolo para com seu amigo Filemon. As outras duas, Tito e 1 Timóteo, são cartas pastorais cujos assuntos orbitam mais questões de liderança eclesiástica. São boas cartas para que nós, enquanto pastores, leiamos, para que parametrizamos ali algumas questões que são de ordem eclesiásticas. Boas, por sinal, todas elas são boas, mas para nós, enquanto pastores, são cartas muito relevantes. 2 Timóteo é também uma carta, uma epístola pastoral. No entanto, por ser a última epístola do apóstolo Paulo, a gente consegue ver com mais clareza o coração do apóstolo Paulo. A gente consegue ver um apóstolo Paulo sangrando mais, a gente consegue ver um apóstolo Paulo um pouco aborrecido, a gente consegue ver o apóstolo Paulo um pouco frustrado, um pouco desapontado, com algum remorso de um irmão ou outro que trouxe algum tipo de prejuízo para a sua vida. Então é onde a gente consegue ver com mais clareza a humanidade do apóstolo Paulo. Esse é um dos objetivos do apóstolo Paulo, é escrever para Timóteo, mas enquanto escreve para Timóteo, é impossível não notar o coração do apóstolo Paulo pulsando, sensibilizado, fragilizado. E o objetivo principal, a gente pode colocar assim, da epístola, é evidentemente dirigida ao Timóteo, para que Timóteo fosse de alguma forma animado, para que ele não desistisse. Paulo estava preocupado com o ânimo de Timóteo. E de primeiro plano é isso, mas a gente percebe duas preocupações na carta que são muito importantes. A primeira preocupação, guarde bem, fique comigo. A primeira preocupação do apóstolo Paulo, quando escreve a sua última epístola, é que aquela perseguição que até então tinha origem somente no egoísmo judaico, na cegueira judaica, no farisaísmo, na hipocrisia religiosa, na inveja, aquela perseguição que era oriunda dos judeus fariseus fanáticos, agora não era restrita somente a eles. Agora a perseguição era do Estado romano. Nero, imperador romano, incendiou parte de Roma e decidiu colocar a culpa desse incêndio aos cristãos. E agora aquela perseguição que era somente uma perseguição religiosa, agora se torna uma perseguição de Estado. E agora os cristãos estão sendo perseguidos por Roma, mortos por Roma, nas arenas. Isso fez com que eles ficassem acuados. Tanto que Paulo diz, inclusive, na segunda carta: olha, na minha audiência ninguém apareceu para fazer uma defesa a meu favor. Porque, evidentemente, era perigoso se manifestar, se posicionar em favor do apóstolo Paulo.
Então essa é a primeira preocupação, que essa perseguição violenta, brutal, pudesse provocar desânimo nas pessoas. Essa é uma primeira preocupação. Entretanto, uma segunda preocupação que se sobrepõe a essa, quando eu leio, pelo menos da minha perspectiva, é a preocupação de que um falso ensino havia sido instalado na igreja, na comunidade geral, enfim, cristã, não apenas numa comunidade ou outra, mas dentro do povo de Deus. Então, a preocupação do apóstolo Paulo é que Timóteo, por isso ele diz, inclusive, é nesse texto que ele diz que a Escritura foi inspirada por Deus, é útil para o ensino. Ele está preparando Timóteo, falando para Timóteo para estar preparado em tempo, fora do tempo, para conseguir refutar o ensino dos falsos mestres. Na cabeça do apóstolo pensa, a perseguição romana pode destruir o corpo, mas o engano do falso profeta pode destruir a alma. Então a preocupação do apóstolo é que Timóteo fosse bem instruído, bem preparado para blindar a sã doutrina, porque nos últimos dias viriam falsos profetas, enfim. Então essa é a preocupação do apóstolo Paulo. Mas, então, a grande preocupação do apóstolo Paulo, a grande expectativa que ele tem é que Timóteo consiga, então, animar a igreja diante daqueles irmãos que estão sendo perseguidos e instruir a igreja. E você percebe essa preocupação do apóstolo Paulo quando, em vários textos, ele diz: desperta, reaviva a chama do dom que está sobre você mediante a imposição das minhas mãos, não se envergonhe, retenha a fé para preservar a sã doutrina, fortifique-se na graça, suporte comigo os sofrimentos, lembre-se de Jesus, permaneça nas coisas que aprendeu. Então você percebe de fato que a preocupação do apóstolo Paulo era fazer com que Timóteo não se abalasse. Essa era a preocupação do apóstolo Paulo. Pois bem, eu gosto, quando eu leio uma epístola, para mim, os primeiros versos, eles são muito importantes. A forma como o apóstolo Paulo se apresenta, os primeiros versos, o que está na mente dele, o que ele já se propõe a falar naquela epístola, que ele já começa já entregando logo nos primeiros versos. Eu queria recorrer com vocês rapidamente a estes primeiros versos, porque eu acredito que aquilo que o apóstolo Paulo fala logo nos 7 ou 8 ou 9 primeiros nos 8 versículos, diz muito e nos ensina muito sobre a abordagem que o apóstolo Paulo vai adotar para tratar o coração do Timóteo para que ele não desanime. Fechou? Vamos ler comigo? Então, 2 Timóteo capítulo 1, verso 1 ao 7, diz assim: Paulo, apóstolo de Cristo, guarde bem isso, Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, pela vontade de Deus, conforme a promessa da vida em Cristo Jesus, ao amado filho Timóteo. Dou graças a Deus, a quem desde os meus antepassados sirvo com a consciência limpa, porque sem cessar lembro de você nas minhas orações, noite e dia. Lembro das suas lágrimas. Pode seguir. Lembro da sua fé sem fingimento, a mesma que primeiramente habitou em sua avó Lóide e em sua mãe Eunice. E estou certo de que habita também em você. Por esta razão, venho lembrar-lhe que reavive o dom de Deus que está em você pela imposição das minhas mãos. Porque Deus não nos deu espírito de covardia, mas de poder, de amor e de moderação. Veja, é inevitável que aconteça coisas que me levem a ficar triste. Isso também se aplica a você. É inevitável. Desde criança, 9, 10 anos, a minha filha, com seus dilemas escolares, familiares, talvez quem está namorando, casado com os problemas de casado, matrimoniais, casado para quem às vezes tem muito filho, né? Todo mundo tem, enfim, os seus dilemas empresariais e de ordem ministerial, por exemplo. E eu percebo que, de alguma maneira, os problemas que a gente enfrenta, eles alteram drasticamente a forma como a gente enxerga as coisas. Por exemplo, há quem enfrente um problema, isso altera drasticamente a percepção da pessoa acerca daquele problema, de modo que, para algumas, aquele problema é exageradamente
preocupante, alarmante, e para outras pessoas, talvez que elas deveriam ser mais diligentes e estarem mais preocupadas, elas não dão tanta importância assim, porque o problema, de alguma forma, vai alterando drasticamente a percepção que essa pessoa tem sobre aquele problema em si. Por exemplo, há quem pense diante de uma adversidade, diante de um problema, que está desprovido dos atributos necessários para poder resolver aquilo, para poder ter uma resolutiva positiva em relação àquilo. Há quem pense, por exemplo, e olhe para si mesmo e diga: eu não tenho os atributos, as características necessárias para isso. E às vezes tem. A questão é que o problema está alterando drasticamente a percepção que a pessoa tem sobre si mesma. E às vezes até mesmo em relação a Deus. A pessoa está enfrentando um problema e ela olha para Deus, talvez se sente esquecida, desamparada, enfim. O problema muda drasticamente a forma como a gente enxerga as coisas. E é nesse momento que eu vejo a importância de um bom amigo. Um bom amigo funciona muito bem quando ele é lúcido, sóbrio, sábio, com boas palavras, entendedor das Escrituras, entra em cena e começa a dizer: lembra daquilo que Deus fez na sua vida. Não se esqueça de onde você veio. Lembra que existe algo poderoso na sua vida. O bom amigo é aquele que, quando você está perdido, quando você está com a sua ótica distorcida, ele vem e te dá um banho de lucidez, de sobriedade, para que você consiga restaurar a sua sanidade e conseguir seguir em frente e superar os seus problemas, as suas adversidades. E eu gosto muito, muito, muito quando o apóstolo Paulo utiliza essa expressão, acender a chama. Ele diz ali de avivar a chama do dom que está em você. Algumas traduções diz desperta. Mas no grego, no original, a melhor maneira de você entender o que o apóstolo Paulo está querendo dizer é você ter em mente, de fato, uma chama que está se apagando. Quando ele diz, reacenda a chama do dom, algumas versões dizem desperta, outras versões dizem reanima, enfim, algumas versões, cada uma explica de uma maneira, mas essa em especial, quando você tem em mente a imagem de uma chama que está quase se apagando, e o apóstolo Paulo vem e diz, não deixa apagar a chama, é a imagem mais fiel para entender etimologicamente falando o que significa esse termo. E aí, se a gente parar para pensar um pouco, a gente sabe que horas nós temos na nossa experiência com Jesus, a chama queima com certa intensidade e tem horas que a chama está quase se apagando. Então, para Paulo, de Timóteo, que está diante do contexto, com a chama fraca, com intensidade fraca, Paulo utiliza então uma abordagem de ativar o passado de Timóteo. Eu lembro da sua fé não fingida, eu lembro das suas lágrimas, eu lembro de como você começou, eu lembro dos desafios que a gente teve, eu lembro das perseguições que você teve junto comigo. Ele utiliza então de uma estratégia para convocar o Timóteo a visitar o passado dele, para que ele se lembrasse de onde foi que Deus tirou Timóteo. E eu gosto porque Paulo faz isso não apenas lembrando a Timóteo o que ele tem que fazer, mas Paulo olha para ele mesmo e diz assim, Timóteo, deste evangelho eu fui constituído pregador, apóstolo e mestre. E eu sei, olha que legal, eu sei em quem tenho crido. E eu sei que ele é poderoso para fazer e para guardar aquilo que é meu. Paulo começa a demonstrar para Timóteo uma convicção inabalável sobre aquilo que Deus tem para ele. Logo, inclusive, quando você percebe a própria apresentação do apóstolo Paulo, eu, apóstolo de Cristo, lembrando aquilo que ele é, aquilo que Deus chamou ele para ser. Eu fico imaginando, quando o apóstolo Paulo começa a fazer um mapeamento sobre a sua vida, em referência àquilo que Deus chamou ele para ser. Talvez até num diálogo com Timóteo. Timóteo, lembra que foi na sua cidade Listra, que na primeira viagem missionária eu fui apedrejado, tido quase como morto. Mas aí, na segunda vez que eu fui na sua cidade,
Sua mãe e sua avó, não sei porquê, deixaram você me acompanhar, mesmo que isso é um grande perigo. E você me acompanhou na minha viagem missionária. Você lembra, Timóteo, que nós estávamos em Filipos, pregando a palavra de Deus, expulsamos o demônio daquela mulher que estava fazendo adivinhações. Os donos daquela escrava ficaram indignados com a gente, incitaram a população contra a gente, nos açoitaram, nos jogaram na prisão. Lembra que de noite eles queriam que nós saíssemos na sordina e nós falamos para eles: não, 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 porque nós somos cidadãos romanos. Então vem cá os magistrados, vem aqui os magistrados para poder se desculpar com a gente. Lembra, Timóteo? Lembra que eu sou cidadão romano? Lembra que eu sou isso, Timóteo? Lembra, Timóteo, que quando eu estava levando em Jerusalém os donativos para os meus irmãos que estavam passando por dificuldade, por fome, e eles nos prenderam, e eles queriam nos julgar conforme os costumes mosaicos, e eu apelei mais uma vez para a minha cidadania romana e pedi para eles: olha, eu quero ser julgado por Roma, quero ser julgado pelos critérios romanos, pela lei romana e não pela lei do judeu, que eles vão me apedrejar. Me mandaram para Cesareia, lembra, Timóteo? Me mandaram para Cesareia para uma prisão preventiva. Mais uma vez, a minha cidadania romana me deu algum tipo de benefício. Lembra, Timóteo, que lá, inclusive, em 2 anos na minha prisão preventiva, aconteceu algo que, mesmo trocando o governador, os advogados dos judeus trouxeram mais uma vez a causa para que eu fosse levado para Jerusalém, morto no caminho, para que eu fosse julgado conforme os costumes, as leis de Moisés. E eu apelei para César, e para César eu fui para ser julgado em Roma. E mais uma vez, pela 3ª vez, eu me beneficiei da minha cidadania romana. Lembra disso? Lembra em quantas sinagogas a gente foi, porque eu sou judeu, fariseu, benjamita, instruído aos pés de um rabino conhecido. Você sabe disso, do prestígio que eu tinha. Sempre da minha classe, eu sempre fui aquele que mais me destaquei. Sou um cara letrado, esperto. Você me conhece, romano, cidadão romano. Inclusive, nem comprei a minha cidadania. Eu adquiri ela por direito de nascimento. Sabe isso tudo que eu sou? Cidadão romano, judeu, benjamita, ex-membro do Sinédrio, fariseu. Quando eu olho para Cristo, para tudo aquilo que eu sou em Cristo, Timóteo, eu abandono todas essas coisas, ou melhor dizendo, eu olho para todas essas coisas, eu digo: isso aqui para mim é perda, isso aqui para mim é prejuízo. Tudo aquilo que um dia, porventura, me trouxe qualquer tipo de benefício, em comparação, Timóteo, a Jesus, isso não é nada. Então o meu convite é para que você se lembre daquilo que Jesus é. Sabe, pensa comigo alguns minutos. A gente vive numa sociedade que de alguma forma te define, dá uma cidadania para você, faz sentido, dá sentido à sua rotina. Enfim, você vive numa sociedade e ocupa um espaço, um papel nessa sociedade. E você tem uma religião e tem as suas crenças, e que vai também dando sentido à sua vida, dinâmica, à sua rotina, aquilo que você faz ou não faz durante o dia. Mas às vezes, aquilo que estabelece a sua identidade, aquilo que estabelece as suas crenças, às vezes entra em colapso, entre ruínas, como é o caso que estava acontecendo com a vida de Timóteo. A sua religião estava em crise, o seu movimento estava em crise, o seu estado estava entrando em colapso contra o próprio movimento cristão. E nesse momento o apóstolo Paulo olha para ele e diz assim: olha, Timóteo, se você começar a olhar as circunstâncias, a sua chama vai se apagar. Se você começar a olhar para as coisas que estão acontecendo, para aquilo que Roma está fazendo, para as pessoas que Roma está matando, para toda a difamação, para a calúnia, para tudo aquilo que está acontecendo entre nós, entre os nossos irmãos, entre aqueles de dentro do caminho que estão trazendo mal, fazendo mal para nós mesmos, a sua chama vai apagar. Mas tira isso de mente, porque se você tem em mente, se você deixar com que essas coisas te assombrem, então a tua chama vai te apagar. Essa chama vai se apagar. Mas se você se lembrar daquilo que Cristo te chamou para ser, então você vai ter um reavivamento. Então a tua chama, ela vai arder com mais intensidade. Eu me lembro de um
de um episódio bíblico que muito provavelmente você conhece. Um homem num barco, numa tempestade. E esse homem nesse barco, nessa tempestade, de madrugada Jesus está orando longe da costa e lá pelas tantas o barco já estava sendo sucumbido pelas ondas. É de madrugada e Jesus decide ir até o barco andando pelas águas. Preciso chegar, não estou fazendo nada mesmo, vou indo andando pelas águas. E existem essas tempestades. Antes, você conhece essa história? Eu queria trabalhar rapidamente com você nessa história. Rapidamente. Tempestade. Para pensar comigo. Tempestade. Todo mundo, em algum momento, em alguma circunstância, vai passar por uma tempestade que tem como objetivo apagar a sua chama. Todo mundo, em algum momento, vai passar por uma tempestade. Isso é certo. Isso é certo. E aí talvez a tua tempestade tenha um nome, talvez a tua tempestade tenha um nome ou tenha um rosto, ou às vezes tem até o nome de uma pessoa, a sua tempestade. E você vai passar por ela. E Pedro estava passando pela própria tempestade. Pedro estava sendo balançado, quase esquecido, soprado pelas ondas. E aí vem Jesus, andando pelas águas, ele olha, nem identifica Jesus e diz: és tu mesmo, Senhor? Ele diz: sou eu. Então, se és tu mesmo, quase que num ato um pouco também de incredulidade, diga para que eu vá andando então sobre a tua direção. E ele diz: venha. Aí Pedro começa a andar. Eu queria rapidamente que você pudesse olhar para essa imagem, rapidamente. Olhe para essa imagem. Eu quero trabalhar um pouco essa imagem agora na nossa reta final. Eu quero que você pense que essa expressão de andar sobre as águas, essa imagem como um todo, não só ele andando, mas ele sendo resgatado por Jesus. Eu quero que você pense nessa imagem como uma imagem de fé. Uma imagem de fé. E quando Pedro sai do barco, talvez nós tenhamos uma excelente ilustração de fé. Porque fé é talvez o simples fato de você caminhar sem chão, sem solo duro, no escuro, na madrugada, sem uma direção. Fé, às vezes, é caminhar seguindo uma voz, a ordem do Senhor. Você percebe isso na vida de Abraão, foi assim com Abraão. Abraão sai da tua terra. Fé é movimento, ele sai da terra, vai para um lugar onde Deus mostrou. Timóteo, a mesma coisa, uma experiência de fé. Timóteo, agora você vai me acompanhar. E às vezes isso acontece com você, ok? E às vezes você simplesmente teve um ato de fé, teve alguns passos de fé. Pois bem, às vezes, inclusive, a sua fé, ela até aconteceu ou foi movida por uma incredulidade. Olha que loucura, uma incredulidade. Porque Abraão se relaciona com uma voz, e essa voz diz para ele ir, ele vai. Pedro diz: se é tu mesmo, Senhor, então peça que eu vá e eu vou. Timóteo, de alguma maneira, vai acompanhar o apóstolo sendo muito novo. E aqui a gente consegue ver algumas características, alguns elementos da fé. Mas talvez, dentro da sua experiência de fé, não foi assim que aconteceu. No entanto, de alguma forma, para Deus testar a qualidade da sua fé, tempestade você vai passar. Não importa. Para Deus testar a qualidade da sua fé, tempestade você vai enfrentar. E a grande mensagem do Senhor, a grande mensagem do apóstolo Paulo para Timóteo é a seguinte: Timóteo, não olha para Roma. Timóteo, não olha para o vento. Timóteo, não olha para as circunstâncias. Lembra de quem você é. Porque quando você começa a olhar para o vento e para a tempestade, assim como a chama começa a apagar, você também começa a afundar. Quando você começa a se esquecer daquilo que Deus fez na sua vida, e você começa a dar razão, atenção demais ao nosso mundo, por exemplo, que está em colapso, talvez isso comece a enfraquecer a tua vida. A gente vive guerras e rumores de guerras. E aí, de repente, a gente vê o que está acontecendo no mundo.
se aquilo que está acontecendo no mundo está assombrando a nossa mente, e esse vento começa a ser percebido como foi percebido pelo apóstolo Pedro, então mais uma vez a nossa chama começa a se apagar. Mais uma vez a gente começa a afundar. Sabe o que acontece normalmente quando a gente está numa circunstância como essa? Onde a gente já está num ambiente de fé, a gente já está caminhando em fé, e às vezes até começou de forma extraordinária. Em algum momento a nossa fé vai ser testada, o Senhor vai testar a qualidade da nossa fé, o vento vai soprar e a gente vai ter que ter algum tipo de reação. Sabe o que as pessoas fazem? Eu já quero chegar mais ou menos no que Pedro fez, mas tem gente que começa a se debater, a nadar desesperado, a querer dar um jeito para resolver a coisa. Quantos heróis da fé foram esses que, talvez, quando eles se depararam com os agentes paralisadores da fé, tentaram dar um jeitinho? Quando se depararam com os agentes paralisadores da fé, desistiram, afundaram, a chama apagou. A pergunta que eu faço para você hoje é que, quando as circunstâncias elas são desfavoráveis, quando o vento começa a soprar, o que é que você faz? Para onde você vai? Que tipo de oração você faz? Porque a tempestade é certa, vai acontecer. Mas como você reage e se comporta quando você está passando por uma situação como essa? Eu amo o texto porque quando a gente olha para essa imagem, a gente só consegue, talvez, entender a fé no trajeto que Pedro faz do barco até chegar a Jesus com o corpo todo sobre as águas. Preste atenção. A gente consegue entender esse texto sendo um texto de fé do momento onde Pedro anda sobre as águas. Mas existe algo, em determinado momento ele para olhar para as circunstâncias e as circunstâncias começam a afundá-lo. E nesse momento eu também vejo um ato de fé. Por isso que eu selecionei essa imagem. Olhar para o Senhor. Pedir socorro para o Senhor. Lembrar daquilo que o Senhor fez por você. Lembrar daquilo que Deus é para você. Lembrar de onde Deus te tirou. Lembrar de onde Deus te tirou. Uma pergunta simples. Você pensa com frequência no milagre que Deus já fez na sua vida? Você pensa com frequência nisso? Eu não me refiro talvez a milagres extraordinários, mas ao milagre mais extraordinário de todos, que é o dom da salvação. Cara, a gente era miserável. Nós não éramos nada. E o Senhor fez tudo por nós. Herdamos a vida eterna. E de repente, quando começamos a perceber um problema ou outro no trabalho, uma tensão ou outra em um relacionamento, quando nós nos deparamos com algumas situações que nos desestabilizam, logo a gente começa a ser afundado, logo a gente começa a permitir com que a chama se apague, porque a gente está olhando para o lugar errado. Quando Paulo diz, lembra, eu gosto de olhar Pedro olhando para Jesus como uma espécie de lembra. Quando ele olha para Jesus, ele diz, eis aí o meu socorro. Quando ele olha para Jesus, ele está dizendo, eis aí aquele que mudou o meu passado. Quando ele olha para Jesus, ele diz, eis aí aquele que está transformando a minha vida. Quando ele olha para Jesus, ele diz, eis aí o homem que está dando destino à minha vida. Eis aí o homem que está me capacitando. Eis aí o homem que está dando propósito. Eis aí o homem que tem me dado esperança, promessa para uma vida futura e gloriosa. Eis aí o homem. Eis aí o homem, aquele de quem eu não posso me perder por nenhum momento. Tenho que me fortalecer na graça. Tenho que me apegar à palavra. Eis aí o homem de quem eu não posso me esquecer. Eu conversando com o Lucas hoje, quem me conhece sabe que eu passei por um período da minha vida muito difícil, com uma depressão severa. E eu já contei isso inúmeras vezes. E a gente estava conversando hoje e ele falou, cara, toda vez que você fala sobre isso, eu choro. Ele falando do meu testemunho, ele diz, toda vez que você fala sobre isso, eu choro. Ele diz, inclusive, quando eu falo sobre isso no retiro, teve um retiro que você deixou de contar um detalhe importante, que é quando você passava pelo portão, um dia você deixou de falar. Eu disse, para contar aquela parte. Quase que interrompeu o retiro para falar da parte que ele gostava, que ele gosta do testemunho.
E eu não me vergonho de falar sobre isso. Muito pelo contrário, eu não me vergonho às vezes de repetir o assunto. Na primeira oportunidade que eu tenho para conversar com alguém que está passando por luta, por depressão, que o vento está soprando forte, o barco está sendo balançado pelas ondas, talvez essa pessoa sequer tenha consciência, não tenha um ponto de referência para ela se lembrar. Mas eu chego para ela e digo assim: ei, olha só, eu passei pela mesma onda, mas teve um homem salvador que me arrancou desse vento forte e desse mar que estava me engolindo. E eu não me importo de falar quantas vezes for necessário, porque eu jamais quero esquecer da minha mente, jamais quero tirar da minha cabeça aquilo que o Senhor fez por mim. Todas as vezes que você começar a se distanciar, a sua mente perder de foco aquilo que o Senhor fez na sua vida, e você começar a dar espaço, palco, para as adversidades, para os problemas, todas as vezes que isso acontecer, você vai começar a afundar e a sua chama vai começar a apagar. Preste atenção, um dos grandes objetivos da Bíblia Sagrada é fazer com que você não se esqueça quem você é em Jesus. Que você foi regenerado à imagem do Cristo vivo, que você precisa se despir da velha criatura, se despir e se revestir do novo homem espiritual, gerado agora para ser a imagem de Cristo. Que você precisa deixar as coisas velhas para trás, porque agora tudo se fez novo. Que você precisa andar não aquilo pelo que você vê, porque o que se vê é transitório, mas o justo vive pela fé, e viver pela fé, viver por aquilo que não vemos. Ou seja, viver pela fé às vezes é viver cego para as circunstâncias, porque as circunstâncias vão te abalar, vão te apagar e vão te afundar. Então a Bíblia tem essa proposta o tempo inteiro te falando: ei, você é filho, ei, você foi transformado, ei, Deus está preparando algo para você. Olhe para o céu, olhe para Jesus. Lembre-se, Timóteo. Eu lembro da tua fé que não foi fingida. Eu lembro das suas lágrimas. Lembre, talvez esta noite seja uma noite onde você precise pensar menos naquilo que está te afundando e está apagando a sua chama. E nessa noite dá espaço para o Espírito Santo trazer memórias que te trazem esperança. É isso que eu quero que você tenha esta noite. Sair daqui com a mente recheada de memórias que te trazem esperança. Para que o seu coração saia daqui ardendo na presença do Senhor. Para que você não desanime. Porque é verdade, o dia mal chega. Mas a Bíblia também diz que o choro pode até durar uma noite, mas o Senhor é aquele que vem com a alegria da manhã. O Senhor te ama. Eu não sei o que você está passando, cara. Você me conhece, quem está aqui me conhece, sabe que dificilmente os meus sermões, eles têm como alvo, e não que isso seja uma característica minha que eu queira ou não queira construir, mas dificilmente os meus sermões eles têm como alvo falar algo em especial sobre um problema que você está passando. Dificilmente. Mas hoje eu gostaria de falar para você que está passando por um problema terrível. Hoje eu gostaria de falar para você que estava pensando em desistir. É para você esse sermão. Eu quero falar para você que está pensando em desistir. Quero falar para você que está saturado, que não aguenta mais. Não aguenta mais passar humilhação. Não aguenta mais o seu casamento. Não aguenta mais aquilo que você está passando no seu trabalho. Quero falar para você. Eu quero falar para você que sente que talvez a chama até se apagou. Que já se sente afogado já. No mar, no vento e na tempestade. Eu quero falar para você que o Senhor Jesus, é só você dizer como Pedro: Senhor, salva-me. Diz o texto que ele estava prontamente, puxou a mão de Pedro e levou a salvo, em segurança. E a tempestade se acabou. Nós servimos a um Deus que atende o nosso pedido de socorro. Não se esqueça disso. Não se esqueça disso. Tenha em mente o Deus que você serve. Tenha em mente o Deus que você serve.
Se o mar submergir, se o mar me submergir. Cadê a galera da banda? As mãos me traz à tona pra respirar e me faz andar sobre as águas. Aleluia. Se o mar me submergir, a tua mão me traz à tona para respirar. Hoje é uma noite uma noite que o Senhor pega você pelas mãos. Talvez você estava se afogando, o Senhor pega você pelas mãos e diz: filho, estou com você, eu não te perco, eu te amo, eu te sustento, eu te ajudo, não temas, eu sou teu Deus, eu sou teu Deus. Você pode ficar guardado, protegido. Eu sou uma rocha segura, uma caverna segura. Se esconda em mim. Eu protejo você do mal. Protejo você do seu inimigo. Protejo você das pessoas que querem acabar com você, as pessoas que conspiram contra você. Eu te protejo, filho. Confia no Senhor e faça o bem. Salmos capítulo 37. Entrega o teu caminho ao Senhor. Confia nele e ele o mais fará. Jesus ensina a gente a aprender a ter pai. A gente esqueceu que a gente tem um pai. Uma das coisas mais extraordinárias naquilo que Jesus nos ensina é poder chamar Deus, que foi chamado, que no Antigo Testamento foi chamado de o Senhor dos Exércitos. Deus fala, Ele é Senhor dos Exércitos, é verdade, mas você pode chamar o Senhor dos Exércitos de Pai. Quando você for ter uma oração, começa a oração chamando Ele de Pai. E peça o pão. E em outro momento ele diz, e nem se preocupa, porque Ele vai dar o pão, porque Ele não deixa nenhuma criatura dele sem se alimentar. O corpo é eu ter o que vestir e você ter o que comer. Isso aí nunca vai te faltar. Não se preocupe com o amanhã, porque o amanhã pertence ao amanhã e basta cada dia o seu próprio mal. Você tem um Deus. Dorme hoje com a certeza de que você tem um Deus que enquanto você dorme te protege. O problema de amanhã é o problema de amanhã. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele. Confia. Quando a tempestade vem, para de tentar nadar, é pior, vai morrer afogado. Para de tentar dar o seu jeito para a coisa, não vai dar. A melhor coisa é isso que Paulo está falando para Timóteo. Eu me lembro das suas lágrimas. Não perca da sua mente aquilo que aconteceu em você, a chama do dom da vocação de Deus que foi estabelecida sobre você com a imposição das minhas mãos. Lembra que você tem chamado. Por isso ele diz, cumpra plenamente a obra de um evangelista. Realize o seu ministério. Não se esqueça. Não se esqueça, irmão, não se esqueça de quem você é em Jesus Cristo. Nunca se esqueça daquilo que Deus fez por você. Nunca se esqueça daquilo que Deus fez por você. Não se esqueça de onde Deus te tirou. Não se esqueça disso. E tem mais, Deus não somente te tirou de um lugar, Deus quer te levar para outros. E às vezes você está tão viciado no seu problema e a chama está apagando e você está afundando, que você sequer consegue contemplar um futuro glorioso na presença do Senhor. Deus tem grandes coisas para você. Eu acredito nisso. E não é um discurso de coach barato. Eu acredito realmente que para os seus filhos Deus tem reservado propósito, dom, vocação, promessa. Eu acredito nisso, cara. Eu acredito nisso. É só você crer. É só você se agarrar nas promessas do Senhor. Para de dar palco pro problema. Para de dar palco pro problema. Vamos cantar? Vamos cantar. Aquela ou essa? Se uma... Aquela tua mais bonita, né? A tua. Ela preparou. É dela. Se coloque de pé, igreja.